Bom, essa é a nossa gravação aqui do trabalho de redes, né? Que é quem fala é o Maurício Matoso, apresentando o segundo trabalho da disciplina de redes de computadores, professor Felipe. Bom, aqui tá os dois códigos, cliente e servidor, que vai fazer a comunicação do protocolo. É, Inicialmente, vou começar aqui mostrando o código do cliente, em seguida do servidor. Inicialmente, nós temos aqui a porta, que é estabelecida lá na descrição do trabalho, para iniciar a comunicação. E aí eu chamo a função cliente, que vai fazer o primeiro estado do protocolo, que é atribuir os valores na estrutura, porque, como a gente pode ver aqui em cima, eu estou fazendo cada pacote estruturado em um struct, e cada uma delas vai ter o cabeçalho. E para estruturar o cabeçalho eu fiz um struct só para ele. E em cada pacote que vai estar percorrendo aí o protocolo, ele vai ter o seu cabeçalho. Aí voltando onde eu estava. No começo do protocolo, o cliente atribui os valores aqui para a estrutura e com a mensagem Hello World. Eu tentei algumas formas aqui e a que eu achei mais fácil foi fazendo uma rede bytes aqui, fixando o tamanho dele, porque eu acabei demorando muito tentando encontrar uma forma e para não ficar travado nisso eu fiz aqui logo de uma maneira mais simplificada, né? Aí bom, em seguida eu criei uma variável pacote para receber o pacote de resposta que o servidor vai mandar. E aqui um buffer para armazenar aqui o que eu vou enviar, né? Aqui eu estou só printando o que está sendo enviado, os dados do cabeçalho, os dados que eu vou mandar na mensagem. Aqui estou dando o write, o binário write, para deixar tudo em formato Big Endian, né? Como o professor botou lá na descrição do trabalho. Estou pegando aqui o buffer, né? E estou pegando os dados que eu botei na estrutura, deixando em Big End e botando nesse buffer. Aí beleza. Aí criei a conexão aqui naquela porta lá, 1235, né? E aí escrevi aqui o buffer aqui em formato Big End. Aí beleza. Lá no servidor, eu vou mostrar indo para o cliente, indo para o servidor, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, né? No servidor tem uma main que vai estar escutando nessa conexão lá, 12235, né? É a conexão UDP, e vai ter lá a função que vai rodar uma thread para poder escutar mais de um cliente, né? Vários clientes. Aí beleza. Aqui no servidor eu vou dar um read para escutar lá a mensagem que o cliente mandou. E aqui eu tive uma dificuldade muito estranha, porque conversando com alguns colegas também, é, eles estavam conseguindo ler em apenas uma linha aqui, ler o buffer e deixar em Big Endian e endereçar para um pacote, né? Só que eu passei dias tentando isso aqui e eu só consegui ler de maneira quebrada. Aí como eu não queria também perder tanto tempo nisso, eu fui lendo de maneira quebrada mesmo para dar prosseguimento com o protocolo, né? Mas isso aqui foi um problema que eu encontrei, que eu acho que se eu tivesse um pouco mais de tempo eu conseguiria solucionar ele. Aí beleza. Chega aqui o pacote 1, daqui eu criei a variável pacote 1 e aí eu tô lendo ela em buffer. Aí eu verifico o tamanho do pacote para saber
se ele é um tamanho permitido, porque o professor especificou o tamanho de bytes que devem vir. Aí eu verifiquei, tá ok. Então eu venho aqui, printo a mensagem que veio, que é o Hello World, e em seguida já preparo a resposta do servidor. Aí atribui os valores aqui para a resposta, que vai com o número, tamanho, etc. A porta que vai ter a nova conexão. E aí transformo em Big End de novo e escrevo naquela conexão que eu recebi. Eu estou pegando aqui o endereço dela, aqui, ó. Escrevi a resposta para o cliente. Aí beleza, vamos lá no cliente. Aqui o cliente pegou a resposta. E como eu estava dizendo, tive que ler de forma quebrada. Aí peguei todos os valores do cabeçalho, os dados e printei aqui no cliente. O pacote num, pacote len, o DP port e o secret A. Aí ok, com esse UDP port eu vou poder criar essa nova conexão para enviar os num pacotes. Aí o que é que eu fiz aqui? Converti ele para string e criei essa nova conexão, que eu dei o nome de conexão 2. Chequei se havia erro, então tá tranquilo. Aí aqui foi o esquema que eu bolei aqui para fazer esses num pacote serem enviados e confirmados, né? Eu criei uma variável aux que vai estar contabilizando aí quantas vezes eu estou enviando algum pacote ou não. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou fazer um for que vai rodar pacote num vezes, né? Por exemplo, se o meu pacote ponto num é 4, eu vou 4 vezes tentar enviar esse pacote nessa função aqui, ó, cliente 2. Aí quando eu chamo essa função cliente 2, eu estou passando tudo que eu recebi naquela resposta do servidor. Eu estou passando a conexão 2 que eu criei, estou passando o ID do pacote que eu estou querendo enviar, o tamanho dele e o secret A. Estou mandando tudo para lá. Aí vamos analisar aqui como é essa função. Tá aqui na função cliente 2, eu pego a conexão e os dados que eu tenho que enviar em cada pacote, né? Aí primeiro eu crio, instancio. É porque aqui eu estou fazendo de uma forma que basicamente simples, né? Só para ver se está funcionando mesmo. Aí eu preenchi aqui os dados do pacote com que eu já tinha recebido do servidor. Aí o step do lado do cliente é sempre 1 e a minha matrícula. Aí pego o ID do pacote que eu passo na função. É de acordo com o for, porque a cada vez que o for dá uma interação, o i lá do for ele vai passando como um pacote, né? Começando do zero. Aí eu boto ele como o ID do pacote. E uma forma que eu fiz aqui para testar foi fazer uma array de bytes. Aí como ele teria que ser preenchido como com zeros, aí eu fiz aqui um de tamanho 4, por exemplo. Aí ok, esse é um dos num pacotes que o cliente vai enviar para o servidor. Aqui eu faço aquele processo, né? Transformo em Big End, envio. Aí vou esperar pela confirmação assim que eu envio. Aí esperei pela confirmação, li a confirmação, se foi confirmado ou não. Aqui eu peguei a resposta. Aí o que é que vai acontecer? Se o ID do pacote que eu enviei for diferente do ID que eu recebi como resposta, então ele não foi confirmado. Ele não foi confirmado lá no servidor e eu mostro o ID desse pacote e retorno falso, pois ele não foi confirmado. Se não, é porque o ID que eu enviei é o mesmo ID que eu recebi, então esse pacote foi confirmado. Aí eu retorno true para aquela minha função. E aí agora dá para entender melhor o que é que está acontecendo aqui. Durante esse for, ele vai rodando e se for confirmando, beleza, ele vai continuando. Mas se ele retornar falso, foi porque o meu pacote não foi confirmado. Aí então o que é que acontece? Eu entro num loop que vai reenviar esse pacote. Aí ele vai esperar lá o tempinho, né, de meio segundo.
esperou o meu segundo, reenvia aquele pacote que não foi confirmado. Se ele foi confirmado dessa vez, eu dou o aux++ para saber em que pacote eu estou, quer dizer, para saber quantos pacotes foram confirmados, e dou o break, porque aquele pacote agora já foi confirmado. Se ele não foi confirmado, eu continuo no for. Aí ele vai esperar mais o tempo de meu segundo e reenviar de novo. Quando ele for aceito, ele sai do laço e continua o processo. Para entender melhor aqui, eu vou mostrar o que está acontecendo lá do servidor, né? O servidor mandou os dados para fazer esse envio dos num, para o cliente fazer esse envio dos num pacotes. Aí aí o servidor também tem que começar a escutar nessa nova porta UDP que ele mandou, né? Aí daqui eu criei a segunda conexão e aqui no servidor também faço um aux para eu ficar verificando quantos pacotes foram confirmados. Aí no meu for infinito eu faço esse aux ser incrementado a cada vez que ele confirmar um pacote. Então, na minha função que vai fazer a confirmação do pacote, ela vai retornar 1 se ela confirmou e 0 se ela não confirmou. Então, basicamente, essa é a função que vai receber o pacote e responder se ele foi confirmado ou não. Vamos aqui para ela para entender. Tá aqui a conexão. Eu criei uma variável global aqui 0. Aí eu vou explicar porque que ela vai ser usada. Aqui no meu handle cliente 2, eu estou recebendo o pacote que o cliente enviou. Estou lendo ele aqui, ó, pegando ele em formato binário big end. Estou lendo ele. Aí o que acontece aqui? Estou mostrando o ID desse pacote que eu cheguei. Aí aqui vai acontecer o processo de eu confirmar ou não o pacote. A cada vez que eu estou chamando essa função para fazer esse processo, ele vai incrementar uma variável global. E aí essa variável global vai ser, eu vou dividir ela por 3 e ver se ela é divisível por 3, né? Se ela for divisível por 3, então não vou confirmar. Isso vai me garantir que pelo menos a 4 pacotes que cheguem, ele não vai confirmar, porque a cada 4 interações vai ter que uma ser um divisível por 3, né? Aí, esse é o caso de que ele não confirma. Aí, quando ele não confirma, o que é que eu faço? Eu estou atribuindo aqui, criando um pacote que não vai responder com o ID desse pacote que chegou. Vai responder com o ID do pacote que chegou mais um, que é algo diferente do ID do pacote que chegou. Vai ficar mais claro aqui, ó, quando eu mostrar. Basicamente, o que está acontecendo. Quando o pacote não é confirmado, ele não vai ser respondido com o ID do pacote que eu estou vendo, se ele vai ser confirmado. Quando ele é confirmado, eu respondo ele com o mesmo ID dele. Por exemplo, o pacote 1 chegou aqui no servidor. Eu vou confirmar ele, eu respondo ele com o ID 1. Entendeu? E se eu não confirmar ele, eu respondo com ID 2. Como é diferente de 1, lá no cliente ele vai ver que não foi confirmado. Aí, para ambos os casos, eu estou fazendo o write, né? Com o endereço lá que eu li, o pacote que chegou. Estou fazendo o write respondendo. Aí, como eu falei antes, se eu não confirmar o pacote, eu retorno 0. Se eu confirmar, eu retorno 1. E com os dados os pacotes de resposta só contêm um cabeçalho e o ID, né? Se ele foi confirmado, que é esse caso, ele responde com o ID do pacote que chegou. Se ele não foi confirmado, ele responde com ID diferente. Aí no caso, eu só incrementei um valor para deixar ele diferente. Aí Aí aqui no for que tudo acontece, a cada vez que um cliente foi confirmado, ele é incrementado. O aux é incrementado. Aí quando o aux chega ao valor de data.num, que é o número de pacotes, por exemplo, eu estou esperando receber 4 pacotes. Quando o aux for 4, que é data.num,
ele vai dar o break e sair. Pronto, todos os pacotes que eu esperava confirmar foram confirmados, porque o servidor está mandando a quantidade de pacotes que ele espera receber. Então ele sabe quando confirmou todos aqueles que ele esperava. Aí pronto, é assim que acontece o estado B. Pronto, indo lá para o cliente, né? Aí o cliente, digamos que o cliente enviou, né, esses 4 pacotes, fez aquele processo de esperar quando não é para reenviar, quando não é aceito, etc. Aí o AUX aqui do cliente também é incrementado a cada pacote confirmado. E aí eu vou ter que receber agora um pacote para iniciar o estado C, né, que vai vir com os dados para iniciar o estado C. Aí o que é que acontece? Eu verifico aqui se o meu AUX é igual ao pacote.num, que é como eu expliquei. Se eu estou esperando enviar e ser confirmado 4 pacotes, então o AUX vai ser 4. Se ele for 4, o porta TCP vai receber o retorno de receber pacote C com a conexão 2. Porque o que é que esse receber pacote C faz? Ele só recebe aquele último pacote que o estado B envia, que é com os dados para conexão TCP. Aí ele pega o endereço TCP e envia com o retorno dessa função. Aí eu guardo ela nessa string para começar o processo TCP em seguida. Aí aqui no receber pacote TCP vai acontecer isso. Ele com aquela conexão do UDP2, ele vai o que? Vai fazer uma requisição para o servidor. É que eu só escrevi um qualquer coisa, porque isso aqui foi outra dificuldade que eu tive. Eu não conseguia dar read seguidos, né? Ler 2 coisas seguidas. Sempre que eu ia ler alguma coisa, eu tinha que escrever alguma coisa antes, né? Fazer a requisição de alguma coisa. Aqui eu só fiz a requisição, recebi a resposta aqui do servidor, que é um pacote que é para começar o processo C, né? Que é o pacote que vem com a TCP port e o secret B. Hoje aqui, opa, acabei mudando sem querer. Pronto, recebi aqui os dados, né? O cabeçalho ó, do passo B, recebendo o último pacote. Recebi aqui, estou só imprimindo aqui no cliente. Aí ele tem o TCP porta, né? Que eu vou usar para fazer a conexão TCP. E o segredo B. Aí aqui eu converti o TCP porta para string e retornei lá na função para ele poder começar o processo, entendeu? Aí aqui no servidor, mostrando aqui como tá igualzinho, tá aqui, foi a parte de receber os num pacotes. Aí eu faço a mesma coisa aqui no servidor. Se foi confirmado os num pacotes, eu chamo uma função que vai enviar o último pacote com os dados da porta TCP. Se eu não conseguir, foi porque os num pacotes não foram enviados. Aí mostrando aqui essa função, ela recebe aquela conexão DP, vai dar um read aqui, que é aquela requisição que eu mandei lá do cliente, confirmar aqui, dar um print dizendo que todos os pacotes do estado B foram enviados e esse aqui é o último pacote a ser enviado. Estou mandando uma TCP porta 3010 e o segredo B. Aí estou mandando write to DP. Agora foram enviados os dados, né, para o processo TCP. E aí estou retornando aqui a string com essa porta TCP para poder escutar aqui ela no servidor. Ok, agora está tudo igualzinho aqui. Expliquei até agora o passo a passo do cliente e o servidor. Vamos lá para o cliente mostrar agora. O cliente aqui retornou o dado da porta, o TCP, né? A porta TCP foi recebida aqui como uma string
E nessa função aqui, receber pacotes TCP passando a porta, é onde vai acontecer tudo da conexão TCP. Aqui falando do lado do cliente. Tá aqui. Recebi a string com a porta TCP que eu quero me conectar. Aí criei aqui a conexão TCP. Criei. E a primeira coisa que ela faz, que o cliente faz, é uma requisição e receber os dados para mandar os N2 num pacote, né? Quer dizer, N num 2 pacotes. Aí, como eu falei, eu não estava conseguindo mandar write seguidos ou read seguidos. Aí, o que é que eu fiz? Eu mandei só uma simples mensagem requisição aqui para essa minha conexão TCP e recebi como respostas os dados para continuar o processo TCP, que é do estado D. Aí, ok, eu recebi aqui, ó, dei um read com esse buffer C, que esse aqui é o estado C. Fiz a requisição e agora estou recebendo a resposta do servidor. Aqui na resposta do servidor eu tenho os dados, ó, num, len, circuit C, pacote C, que é o caractere. Aí eu imprimo aqui tudo que eu recebi, ó. Pacote len 2, pacote num 2, secret C, que é o caractere, que eu vou mandar de volta uma sequência deles. Aí, parecidamente com o que eu fiz no estado B, eu faço aqui com a conexão TCP. Eu fiz de uma maneira aqui um pouco diferente, né? Mas deu certo. Eu fiz o for que vai fazer n2 vezes, né? Que é o número de pacotes que o servidor pediu para eu enviar. Aí a cada rotação desse for eu crio uma conexão nova, preencho um pacote com cabeçalho e uma rede de bytes com os caracteres, a quantidade de caracteres que o servidor me mandou para enviar, transformo em Big End e envio para o servidor. Pronto, enviei aqui um pacote para o servidor, um dos N2 pacotes com a quantidade de caracteres que ele pediu. Aí o servidor vai responder com o secret D. Aí eu tenho aqui já o buffer para receber a resposta do servidor, dou read e pego a resposta do servidor aqui e printo. Aí eu chego ao fim do protocolo, né, mandando os pacotes D e recebendo os pacotes D do estado D. Aí eu fecho a conexão TCP. Aí, se eu lembrar que eu estava no receber pacote TCP, aí aqui em seguida do receber pacote TCP, eu fecho a conexão 2 e depois fecho a conexão 1, que eu estou fazendo em seguida, conexão 1, conexão 2 e a conexão TCP. Aí, bom, agora mostrando isso que eu falei agora no lado do servidor. Aqui o servidor foi aquela parte B, né? Aí eu mostrei a parte que ele envia o pacote com os dados para a conexão TCP, né? E aqui logo em seguida acontece a conexão TCP. Eu pego a string que eu recebi lá do retorno da minha função, que tem a porta, e começo a escutar agora, quer dizer, crio logo a conexão aqui e crio logo a conexão aqui, a conexão TCP, e vou continuar aqui para o processo D. Eu ia gerar um número aleatório aqui para definir o número de pacotes, né? O num2. Mas aí, como está agora no fim do tempo do entregar, eu estava fazendo mais rápido essa parte aqui, aí deixei logo um valor atribuído. Aí pronto, aqui como anteriormente eu tinha dito, é a mesma ideia que eu fiz lá no estado B, estou fazendo aqui no D. Eu estou criando um for, esse for aqui infinito, que vai ser o que? Ele vai escutar naquela porta TCP que
que eu quero receber os num pacotes, né? Aí esse for vai o que? Vai criar, vai aceitar a conexão, e esse aux aqui, o aux 2, vai ser para contar os pacotes, né? Se eles foram recebidos e para eu ter a noção de quando terminar de escutar. Quando eu tiver recebido todos os pacotes que eu esperava receber, ele vai dar o break para sair e esperar um novo cliente. Então aqui no handle cliente TCP que vai acontecer. Eu aceitei primeiro a conexão e venho aqui para o handle cliente TCP. Aqui no handle cliente TCP. Não, aqui mais acima. Aqui. Handle cliente TCP recebe a conexão TCP, né? E o def close, caso dê algo errado. Ela vai retornar o int para dizer sempre que deu certo, né? Receber aquele determinado pacote. E como ela está dentro de um for, que vai ser de 0 em diante, ele vai ter o ID dele, dizendo o ID do pacote que eu estou recebendo e dando a resposta. Desculpa, deu uma falha aqui no meu microfone. Sim, o num2 é o ID, quer dizer, o número de pacotes que eu pretendo receber e confirmá-los, né? E respondê-los, quero dizer. Aqui é a parte TCP, então não vou dizer se confirma ou não, só vou responder cada pacote. Eu crio o buffer aqui para ler o pacote que o cliente enviou, leio o pacote. Aí, quando eu faço a requisição TCP, que o servidor vai responder com os dados para receber os num pacotes, eu respondo com isso aqui, ó, que é os dados para receber os num pacotes, que é o num2, o len2, o secret-c e o caractere que eu vou querer receber. No caso aqui é um caractere A. Eu vou querer receber uma sequência desses caracteres, né? Aí, vamos lá. É uma forma que eu fiz aqui, né? Não está da melhor forma, mas devido ao tempo e à dificuldade que eu estava tendo com a linguagem, busquei conversar com alguns colegas. A maioria não estava tentando fazer o trabalho, estava desistindo, né? Então, tentei dar meu melhor aqui dessa seguinte maneira, né? Eu acho que um pouco mais de tempo poderia melhorar isso aqui, que eu não tive tempo. Pronto, o cliente mandou a primeira requisição para saber os dados dos pacotes que ele vai enviar. Aí eu respondi aqui, ó, num2 com esse valor, len, secret-c, o caractere que eu quero que recebeu a sequência. Aí transformei em binário Big India e escrevi. Aí retornei 0 por quê? Porque aqui é o primeiro pacote, não é um dos num pacotes. A cada num pacote que eu responder, eu vou retornar um, para ele ter uma noção de quantos pacotes ele está respondendo. Aí aqui é o outro caso. O primeiro caso é o primeiro pacote, quer dizer, os dados do num pacote. E esse segundo caso já é respondendo a cada um dos num pacotes. Eu crio aqui a variável do pacote, leio o buffer, que é o pacote que eu recebi, e preparo a resposta. Eu imprimo primeiro os dados que eu recebi, a sequência de caracteres, porque eu mandei o caractere A e vou receber uma sequência de caracteres, eu vou imprimi-los aqui e envio como resposta o secret D, porque pela descrição do trabalho foi o que eu entendi.
o cliente envia a sequência de caracteres que o servidor disse qual era o caractere. Aí o servidor, assim que recebe, responde com secret_d para cada envio de pacote desses. Aí, ok, escrevi lá, mandei para o cliente como resposta o secret_d, retornei 1 nessa minha função handle cliente. Essa variável num2 que eu passei aqui é só para estabelecer aqui para o cliente, na primeira resposta para ele, quantos pacotes ele deve enviar. Por exemplo, lá era 3, né? Aí aqui o cliente vai me enviar de volta 3 pacotes com a sequência de caracteres. Explicando melhor a função, porque eu acho que ficou meio confuso, né? Aqui na parte TCP. O for, aqui o num2 é o número de pacotes que eu espero que o cliente envie para mim servidor. Aí por isso que eu estou passando ele aqui, que é o número de pacotes que eu espero receber. Aí o que é que acontece com esse AUX2 aqui? O AUX2 vai ser incrementado a cada vez ele vai ser incrementado a cada vez que essa função aqui responder um desses num pacotes. Aí ela vai ser incrementada. Aí quando ela for igual a 3, que é o tanto de pacotes que eu quero que o servidor mande para mim, que o cliente mande para mim, aí eu dou o break, aí eu encerro. Por exemplo, eu dei um exemplo bem claro aqui, né? Quero receber 3 pacotes. Aí o servidor, aí ele vai contar quantos pacotes ele recebeu e respondeu. Aí, isso aconteceu uma vez, aconteceu duas. Quando acontecer a terceira, ele recebeu e respondeu um terceiro pacote, ele vai dar o break e vai sair. Aí vou fechar a conexão TCP. Vou fechar a conexão 2, que foi pelo estado B, e vou fechar a primeira conexão e vou aguardar o próximo cliente. Isso aqui está acontecendo dentro da thread. Então, basicamente é isso. Agora vamos ver aqui no terminal se está funcionando direito, né? Vou rodar primeiro o servidor. Opa, peraí. Vou fechar aqui o antivírus. Rodar logo o servidor. O servidor aqui está esperando por conexões de clientes, né? Para fazer o protocolo. Agora eu vou rodar um cliente aqui. Pronto. Explicando o passo a passo lá que eu acabei de dizer, né? Aqui no cliente, o cliente mandou essa requisição com Hello World. Aí, ó, vou lá para o início do servidor. Tá aqui o início do servidor. O servidor imprime que recebeu Hello World. Aí, em seguida, o cliente recebe esses dados do servidor com os dados para mandar os num pacotes, né? Aí tá aqui, o cliente envia o primeiro dos num pacotes. Aí ele foi confirmado a secar e estou dizendo o ID dele que é 0. Aí aqui no servidor, o servidor recebeu um pacote que é o 0 e o servidor confirmou a secar. Aí aqui, ó, o cliente enviou o 1 que também foi aceito e o 2 não foi aceito, ele teve que reenviar. Aí na segunda tentativa ele confirmou. Podemos ver aqui, ó. O 1 ele aceitou, o servidor recebe um pacote, é 1, o servidor confirma. O 2, servidor recebe um pacote, 2, não confirma, NAC.
Aí na outra vez que o cliente me enviou, ele aceitou a CK. Aí o servidor recebeu o último, que é o 3. Aí o servidor confirmou os pacotes. Após esse estado B, ó, o servidor confirma o servidor aqui é o cliente, o servidor confirmou os num pacotes, né? É, Aí recebeu o último pacote, o DP, que é com os dados para conexão TCP. Aí printeia isso aqui que veio do servidor com a porta TCP. Aí, aí o, o cliente manda a requisição TCP e recebe como resposta do servidor isso, os dados para mandar os num pacotes TCP. Len 2, num 2, secret 6, caractere EA. É, Aqui eu não printei muita coisa, eu só estou dizendo o que está acontecendo. O servidor confirmou o último pacote, todos os pacotes do B enviados, enviou os dados para o estado C, aí estou escutando pela conexão TCP. Aqui que vai acontecer, o C e o D. É, Beleza, aqui o cliente, né? Recebi a resposta do servidor com len 2, num 2, secret C, caractere que é A. Aí eu vou enviar os num 2 pacotes, no caso aqui são 3, né? Que vai de 0 a 1. Aí tá aqui, ó. O cliente envia o pacote 0 e recebe como resposta o secret D. Envia o pacote 1, recebe como resposta o secret D. Envia o pacote 2, recebe como resposta o secret D. Aqui eu botei a matrícula só para deixar um pouco mais enfeitadinho. Aí lá do lado do servidor, o servidor enviou o pacote para conexão com os dados, né? Aí recebeu o pacote com os caracteres, ó, 4 caracteres A. O servidor recebeu o segundo, com 4 caracteres A, e recebeu o terceiro, 4 caracteres A. E a cada sequência de caracteres desse que o servidor recebe, ele responde com secret D, ó, sempre respondendo com secret D. E aí terminou esse processo D, ele aguarda o próximo cliente. Vou aqui testar conectando outro cliente. Aqui, pronto. Fez todo o processo do protocolo novamente. E lá no servidor ele já está aguardando o próximo. Enfim, o código em si não ficou como eu gostaria, né? Queria deixar algo mais perfeito, mas porém pelo tempo e pela dificuldade, por meio que estar trabalhando sozinho assim nesse trabalho, é, valeu a tentativa, deu para aprender mais sobre a linguagem, deu para aprender mais sobre programação em sockets. É, e eu gostei de fazer o trabalho. Creio que se eu tivesse um pouco mais de tempo, algum espaço melhor de tirar dúvidas com o professor, com algum colega, aí daria para fazer algo bem melhor. Porém, aqui pelo passo a passo dá para notar que está seguindo o protocolo de uma maneira à risca, né? Só não está tão perfeito como poderia. Porém, por mim valeu o esforço. Como pode ver aqui, o cliente envia e no mesmo passo o servidor aqui recebe e envia a sua resposta. O servidor recebeu o Hello World e envia, o cliente verifica o que o servidor enviou, imprime os dados pus num pacotes, aí aqui ele vê quando é ACK, quando não é, reenvia. E a cada cliente, ó, sempre tem um pacote que ele não é aceito. Aí eu printei reenviando. Determinado pacote sendo reenviado. Aí na próxima vez ele foi aceito. Eu tive muita dificuldade nessa lógica dos pacotes ACK e NAK, porque eu não imaginei nenhum tipo de função que pudesse
contabilizar bem o timeout, né? Que era o tempo que eu mandei um pacote e vou esperar tanto tempo aqui para ver se eu reenvio. Aí acabou que eu tentei fazer dessa forma mesmo, só decidindo aleatoriamente se confirma ou não. Se eu confirmo, eu respondo com o ID desse pacote que eu confirmei. Se eu não confirmo, eu respondo com um ID diferente. Foi isso que eu, foi isso a ideia que eu tive aqui de forma bem superficial mesmo, só para tentar entregar alguma coisa pro professor, né? Apesar de eu ter me esforçado bastante aqui, eu sei que está longe do melhor possível. É, creio que o professor aí, se for dar uma olhada por cima aqui do código, ele vai entender melhor aqui cada passo, né? Eu tentei explicar aqui da melhor forma possível. Eu estou dando as chamadas aqui check erro, né? Pra ver a cada conexão. E uma coisa que ficou muito chato para mim foi isso aqui, ó. Eu queria ler sempre tudo em uma função só. Eu tentei diversas formas e não deu. Eu tive que ler de forma quebrada, assim, dizendo a quantidade de bytes. Aí, como os cabeçalhos sempre são de 12 bytes, né? Aí já boto aqui ele e o resto no de 12 a n, eu boto no resto da struct, porque eu tô pegando o n aqui. Então é isso.